Luz, câmera, inspiração. Chegamos ao nosso 12º episódio deste programa que tem o objetivo de valorizar, de enaltecer o protagonismo feminino em nossas vidas. E a convidada de hoje tem um significado muito especial para mim. Lá no lançamento do projeto, lá no início, quando a gente lançou a semente, ainda não disse ao certo do que se tratava, ela apareceu em um dos programas como uma das minhas inspirações. Professora Eugênia Mariano da Rocha Barrichello. Hoje aposentada, né, professora universitária, todo mundo conhece a história, a gigantesca história da família Mariano da Rocha na educação. Todo mundo sabe e deve, né, Santa Maria, o Estado, o país, deve muito ao professor Mariano da Rocha, a fundação da nossa amada Universidade Federal de Santa Maria, por isso que eu estou aqui também. Mas quem são as mulheres da vida da Eugênia? É isso que a gente vai saber hoje aqui. Bem-vinda, prof! Estou muito feliz. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui contigo. Tu que foste uma das minhas orientandas, não só aluna, mas orientada. Então, teve uma proximidade maior, um carinho. A gente chega mais perto, né, dos que a gente orienta. Quando eu recebi o teu convite, eu logo me lembrei assim da história oral da minha família, das minhas ancestrais, e que tem muitas histórias de coragem, de bravura, um tempo de guerra, de quando elas tinham que realmente, a gente pensa assim, usavam babados. Não, elas usavam botas também, elas não ficavam só dentro de casa, elas negociavam, elas eram empreendedoras. E daí me lembrei, também fui afunilando, e me lembrei, então, porque é impossível, tinha tantas... Ainda vou escrever sobre essas mulheres. Estava uma promessa, agora estou confirmando a conversa para ti, tem que se cobrar. Só na conversinha aqui de bastidor a gente já imaginou. Mas imaginei esse livro. Tem duas bisavós, que eu vou começar por elas, então que vamos eu lá. tenho mais, que é a avó do meu pai, Maria Manuela. Ela seria Maria Manuela, depois é casada... Marques Álvares. Ela era Marques da Cunha, né? Marques da Cunha. Ele era Álvares da Cunha. Maria Manuela Marques da Cunha. A Maria Manuela era filha única e neta única, e mesmo assim ela foi estudar no Rio de Janeiro. Os avós, ela já era órfã, os avós tiveram a coragem, o pai estava vivo, mas a mãe não, de mandar ela estudar. E ela era muito dedicada, muito inteligente. E ela chegou, o marido era médico, e ela tinha muito mais essa questão do empreendedorismo, do que ele. Então ela disse para ele, Augusto, tu fica no consultório que eu cuido das nossas coisas. Mas olha só, isso quando foi isso, mais ou menos? Você imagina se o pai teria mais de 100 anos e ela era avó dele... Gente, isso aí é meados do século XIX. 1800 e tantos. E ela decide, então, que vai... Eu acho que ela nasce aí por 46... Ela nasce depois da Guerra dos Farrapos, por ali. Ou antes, por aquela época. Então, tu vê que já é um tempo, né? E a outra... E ela decide, então, que o marido vai ficar... No consultório. No consultório, como médico. E que ela vai cuidar dos empreendimentos. Olha só. E cuidou. Começou cedo o protagonismo feminino nessa família. E do lado da minha mãe, que o meu avô, é interessante, e nós aí é porque somos 12. O meu avô era filho único, o pai da minha mãe. E a mãe dele, eles tinham um campo para o sul, lá em Rio Grande, Pelotas ali, tinha um campo ali em Caçapava, eles se dividiam nos cuidados, ele cuidava para um lado e ela cuidava para o outro. E ela fazia compras, gado, vendia, ela fazia tudo. Ela que fazia? Ela fazia. Qual é o nome dela, Eugênia? E essa é Francilina. Francilina. Rodrigues Dias, ficou depois de casada. Antes ela era Rodrigues de Freitas, o nome da solteira, eu sempre me lembro. Rodrigues de Freitas, depois Francilina Rodrigues Dias. A vovó Francilina,
A minha mãe, os dois contavam. Meu pai sempre, fazendo um parêntese, no dia de finados, a gente quando ia, porque ela está aqui em Santa Maria, a avó Maria Manuela, lá naquela parte antiga do cemitério. Sim. Ele diga assim, vamos lá agradecer a vovó Maria Manuela o cuidado que ela teve por nós. O que nós devemos a ela em matéria de exemplos, de coragem. E essa outra avó, que ele chegava então, a avó Francilina, que seria a avó da minha mãe, o marido chegava e assinava. Nem titubeava, ele assinava. Esse tempo a gente tem que se lembrar que mulher não valia nada. Se imagina, gente, 1800? 1800, século XIX, não valia nada. E elas tinham elas eram realmente empreendedoras. Infinitamente à frente do seu tempo, né? Infinitamente à frente do seu tempo. Não deixaram de cuidar de filho e de fazer as coisas. A mais empreendedora, eu não sei, não posso nem te dizer qual é, mas essa que teve um filho único, ela fazia bastante coisa. A outra também fazia. Mas então me lembrei dessas, me lembrei desse agradecimento, né, para os ancestrais. O meu pai tinha isso muito forte e eu acho que eles me depositaram isso muito forte. Vê, Eugênia, mantém-se viva essa história oral na família, né? Porque são tuas bisavós. Isso é muito raro quando a gente consegue, né, trazer essas histórias até a atualidade. E o meu pai era tão incrível, assim, eu acho. Ele nos educou muito por exemplos, por histórias orais, os valores, as coisas. Porque ele não era de falar mal de ninguém, assim, de contar ou de ter, assim, tem gente, desfazer dos antepassados. Mas tinha sempre algum parente que seria um mau exemplo, né? Sim. Tinha. De vez em quando isso acontecia. Mas ele falava principalmente dos bons exemplos, do que valia a pena. Então, não estava um valor. Eu fui me dar conta mais tarde que ali estavam embutidos muitos valores, muitos exemplos de vida, de garra, de coragem, de enfrentamento de guerra, né? A mãe dessa Maria Manuela, a gente tem cartas do marido, ela ficou pouco tempo casada, ele em campanha de guerra e dizendo que estava sentindo falta da filhinha, da casinha deles, que estava dormindo no chão, né? Então, gente, o pai da Maria Manuela. O pai da Maria Manuela. Então, e isso tem guardado? Tem alguma coisa assim. Gente. Mas muito da oralidade é bom. Eu tenho que escrever porque eu fiquei eu gosto da história, eu gosto de memórias, e fiquei meio de repositório. Porque tem gente que ouve e não dá muita bola, né? Eu ouço, e se a pessoa está mais velha e me conta de novo, eu ouço sempre. Porque cada vez vai ter... E sempre vai trazer um elemento diferente, vai ter um elemento né? novo na história, né? Além das bisas, então, falamos da Maria Manuela, falamos da Francilina, né? Francelina Rodrigues Dias. Quem vem agora inspirando a Eugênia? Então, essas duas bisavós trouxeram para a Eugênia esse legado do empreendedorismo, de tomar frente, de coragem. Né? Não ter medo do desafio, já estou indo. Exatamente. Quem vem depois aí, inspirando a Eugênia? A minha mãe, pela proximidade. A minha mãe teve 12 filhos, e como eu disse, a minha mãe é filha de 2 filhos únicos. Maria Zulmira. Maria Zulmira Dias Mariana da Rocha, de casada, né? Uhum. E Maria Zulmira Bica Velho Dias, de solteira. A mãe dela se chamava Manuela Velho Dias e meu avô Patrício Dias Ferreira. Os dois eram filhos únicos. A mãe o pai da minha vovó, da avó Manuela, seria Manuelita, que a gente chamava, ele era médico, e a mãe do meu avô tinha fazenda, era agropecuarista, que a gente pode dizer hoje. E ela morava em Porto Alegre. Vou contar um pouquinho da história dessa vovó, mas essa vovó já é outro tipo, mas também sempre tem. E aí, quando o vovô foi a Porto Alegre, o médico da cidade, novo, que seria o pai da avó Alita, que ele chamava, da Manuelita, ele disse, vou te dar o endereço. E daí ela foi lá e conheceu o vô e casou bem cedo, com 17 anos. E daí foi para Caçapava, se adaptou, né? Mas a sogra dela, que eu te disse coisa, a avó, o que deixou? Sempre tem uma coisa, a alegria,
a capacidade de adaptação, uma pessoa criada em Porto Alegre, num ambiente completamente diferente, chegar lá no campo e se adaptar. E com a gente, eu me lembro dessa avó, vamos fazer, levava as crianças, pão. E daí ela fazia pombinhas e cachorrinhos, a gente botava os olhinhos, mas aquilo era uma festa, botava avental, lencinho, todo mundo. E muito alegre ela, muito, muito querida, a vovó, assim. Mas diferente da minha mãe. A minha mãe, ela sempre, eu acho a minha mãe é mais parecida com a avó dela. Eu tenho a impressão que como ela é a filha mais velha, tem um irmão antes, ela foi mais criada pela avó, pela essa Francilina, os traços da minha mãe parece, mas talvez com uma doçura também dessa mãe doce dela e afetuosa. A minha mãe, ela foi criada interna sempre, porque eles não sabiam, era o comum, era aquela época, primeiro em Bagé, e depois em Porto Alegre, no Colégio Bom Conselho. Eu nunca vi a mãe reclamar, depois que ela falou alguma coisa de Bagé, que eram mais frios, mas ela reclamava do colégio. Isso ia muito cedo, Eugênia. Ela foi com 7 anos, antes a vovó ensinava. E, com 7 anos ela foi para... Eu acho que deve ter ficado até uns 2 anos em Bagé, e depois então foi para Porto Alegre, para o Colégio Bom Conselho. E o meu avô, às vezes, me achava parecida, dizia assim, meninazinha, o vô Patrício, tu tem coisas da Maria. Eu digo assim, mas vô, a minha mãe era aquela calma, né? E eu dizia assim, mas vô, eu sou serelepe, sou arrajo, sou essa coisa que não para quieta, esse bicho carpinteiro. Esse polvo, meio polvo, né? Polvo. Esse bicho carpinteiro, como o pessoal antigo dizia. E ele dizia assim, olha, mas a Maria estudou grego, latim, jogava xadrez, jogava tênis, jogava vôlei, corrigia os livros, isso eu cheguei a ver. Os livros da geografia, por exemplo, que mudou o mapa do mundo, às vezes o livro não mudava tanto. Este país não tem mais esse nome, esta região mudou, isto aqui não sei o que, os livros da mãe são todos corrigidos lá. Ela mesma corrigia? Ela corrigia. Gente. E a mãe pegou tinha essa coisa pela educação, uma coisa muito interessante da mãe, além dela ter os 12, os filhos de funcionário nosso na fazenda, ela fazia questão de dar o material escolar e quando fosse visitar a pessoa, pedia para ver os cadernos. Ela olhava os cadernos? Olhava os cadernos de todo mundo como se fosse filho. E da mãe eu me lembro assim de frases, até eu tinha anotado ali, por exemplo, que ela dizia para mim sempre assim, minha filha, tu és uma potência. Quando eu era guria, primeiro eu ficava pensando na potência. Né? Andava atrás dela assim, para me explicar melhor essa história de potência. Aí depois, quando eu estudei veterinária, por exemplo, eu fiquei sabendo a amórula, o embrião com 8 células, cada uma das células é pluripotencial e pode se transformar em qualquer tecido. Quer dizer, tu é potência porque tu pode fazer tudo o que tu quiser fazer. Porque tu tem uma outra coisa que ela dizia, uma fagulha divina. Tu tem um pedaço de Deus. Né? Só Deus é completo, enxerga tudo, nós enxergamos. Mas tu tem uma fagulha divina, né? Mas tu é uma potência, muito. A história dela, da Maria Zulmira, até quando ela fica no internato? Ela fica no internato, ela casa com 18 anos. Com 18 anos. E ela conheceu o pai aí, eu acho que entre 15 e 17, eu acho que uns 15 anos, uma coisa, e casou um pouco mais, e casou com 18, com 17 ele pediu ela em casamento. Ela já, quando ela casou, ela estava fazendo o pré-médico, ela ia fazer medicina. E daí, depois que ela teve todos os filhos, ela estudou, só que ela pensou em medicina não. Acho que ela tinha, quando voltou a estudar, 43 anos, ou 44. Depois de ter os 12 filhos. Eu acho 46 anos, por aí. Daí ela foi fazer o curso superior? Foi fazer. Foi professora há 20 anos. Foi diretora do museu, Geografia. Geografia. Aí ela pensou, vou fazer um curso, conheço o mundo, tinha viajado o mundo. Aproveitar Geografia o ou História. Então, e daí foi para Geografia. Se formou e depois deu aula por 20 anos. Deu aula por 20 anos. E quando chegou com uma carta, não é como agora esse cuidado de aposentadoria dela, ela olhou e disse assim, olha só, estão me aposentando. Nem tinha se dado conta.
Não gostou muito. Não. Gente. Né? Então, uma disposição, outra coisa que essa disposição, a mãe, por exemplo, nós indo para fora, ninguém queria abrir aquelas porteiras de fazenda com arame, né? Sim, porque é pesado. Quem é que saía do carro com 50, com 60, com 70? Sempre ela. Sempre ela. É só demorar um pouquinho. Deixa a mãe, já saiu correndo. Buscar lenha para a lareira, qualquer coisa. Fazia o trabalho pesado também. Qualquer coisa ela fazia. E com 80 anos ela ainda andava a cavalo. Gente. A mãe era... E tinha conta, ligava para todos os dias, todos os filhos, depois que a gente estava casada, acompanhava os netos, né? Era assim, então a mãe nesse valor, e uma preocupação, um valor dela, assim, que eu acho fantástico, é que ela tinha uma preocupação muito grande de não intimidar ninguém, de não ofender ninguém. E ela gostava muito de citar uma coisa que ela me perguntou quando eu tinha uns 14 anos, e ela falou um pouco mais sério com alguma pessoa, e eu estava junto. E ela olhou para mim e disse assim: minha filha, o que tu acha? E eu não ofendi a pessoa. Ai, que e amor. Eu disse para ela: mãe, tu não ofende jamais, tu tem filtro. Eu acho que tu nasceu com uma espécie de filtro. Ela achou o máximo. Ela adotou aquele filtro como assim um escudo, uma coroa de louros. O que não quer dizer que ela não falava o que tinha que ser dito, né? Tinha o que ter dito, mas não levantava a voz. No licionar, no criar a gente. Não levantava a voz. Era do mesmo jeito que tu corrigia a gente, quando a gente não estava assim muito no caminho certo, tu não dizia que estava errado. Tu trazia toda a informação e aí a gente entendia o que estava faltando ou o que não estava coerente. Veja só. Interessante como a gente traz, né, essas marcas, né? É impressionante, Fábio, como a gente vão sendo depositados, né? E então eu sou a 10ª e ela teve essa preocupação, como eu te disse, de deixar escrito. Uma coisa que eu acho incrível, ela fez todos os livros de bebê, né? Conta o que são os livros de bebê para quem não sabe. A Eugênia até trouxe aqui pra gente. Eu achei sensacional, eu nunca tinha visto. Algo que o pessoal deveria. Eu acho que isso aqui para um psiquiatra, uma psicanálise, seria um prato cheio, porque é o que teu pai e a tua mãe esperavam, o que depositaram, né? Então ela exemplo, escrevia e depois ela dava para cada um. Maria, nascida em 12 de abril de 1954, recebeu o nome em homenagem ao Papa Eugênio Maria Pacelli, um santo que abençoou antes de sua vinda ao mundo. Dele esperamos uma proteção especial para a pequena nesse mundo tão difícil. Embora 10º, o livro vai sendo escrito como a mãe, como eu digo, o melhor possível, né? Aí ela fala também, cópia do caderninho escrito no primal, escrito no hospital. As primeiras, a 10ª no total, é uma linda menina, com 4,2 kg. Minha nossa, muito gorda e bochechuda. Como tu teve 4,200, Eugênia? Isso foi só no início, porque depois é uma fineza em pessoa. Verdes e cabelinho preto, bem vermelha. Parece que vai ser clara de pele. O cabelo é o mais preto que já nos veio. Seu nome e seus padrinhos já estão em dúvida, assim ia. Aí ela falava, inclusive, a hora que o pessoal fica, né? Nasceu às 9h40 da noite, tomou o primeiro chá. A vovó, que estava muito doente, não veio no hospital, pediu para ficar com ela junto. As parecenças, acho que a Eugênia agradou todo mundo nas parecenças. O avô Patrício, quando a viu, disse que lembrava muito a Maria. Por mim, Eugênia tem os olhos que mais me parecem com a Mariana, minha minha, especialmente a expressão. E seria com o pai também. São duas formas na casa. A Eugênia pertence à mesma forma do Tony, da Marilu, da Mariana, que seria mais do pai. Incrível, né? E aí ela diz quem que seria mais da forma dela. Eu não sei, ela não dizia para isso para nós assim, mas no livro ela escrevia, né? E depois ela entregou o livro para cada um de vocês? Escreveu para todos, e fui eu que achei os livros. A minha avó faleceu em 54, essa avó que praticamente eu não conhecia, acho que dias depois do meu nascimento, e a mãe depois se mudou
Não, a mãe já tinha se mudado, a mãe morava naquele edifício do lado. E 2 anos depois que eles terminaram as arrumações da casa, se reformaram, aí ela se mudou. E ela sempre dizia, mas imagina com 12, né? Ela disse, uma mudança, isso do lado, hein? Equivale a um incêndio. E aí eu ajudando ela e arrumando um quarto que tinha lá embaixo, que a gente chama de quarto das malas, onde tinha baús e coisas. Tinha uma cesta de Natal grande, e eu abri e estava tudo amarradinho. O livro, o primeiro sapato, um umbigo. Gente! O umbiguinho de cada um. Dos 12. Dos 12. E aí ela ficou tão feliz, quer dizer, na mudança aquilo tinha extraviado, mas ela não tinha perdido. Mas nessa questão, ela pensou que tinha perdido meu livro. E daí, com 18 anos, ela escreve outro livro. E faz uma introdução. A dona desse álbum tem 18 anos, é uma glória da família Mariano, por sua meiguice, dedicação aos irmãos e a nós, por sua formação moral, por sua inteligência, cultura, beleza. Enfim, tanta coisa que é difícil enumerar. Realmente, se não existisse, seria uma lástima. Isso eu acho que ela querendo que os mais velhos diziam por que 12, todo mundo por que 12, né? Embora as famílias grandes estejam desaconselhadas, eu acho que a nossa teve essa escolha direta de Deus. Tudo se preparou para ser assim. A Eugênia é o número 10. Quer dizer, ela depositando em mim, para mim não achar que eu vim por descuido. Sim. E ela disse, estou escrevendo porque o álbum da Duca se perdeu. Não tinha se perdido. Agora tem 2, que maravilha. Aí depois este álbum poderia ser um rascunho, mas essa paisagem da capa, um dos países escandinavos. Ela foi encomendada lá e por isso a paisagem de campanha foi escolhida. Passamos o ano de 53 viajando pela... Eles visitaram, o pai visitou... ele teve um curso nos Estados Unidos e depois visitou as principais universidades europeias, inclusive o Uppsala, na Suécia, onde depois a minha filha fez um mestrado. Olha só. Coisa, né? As coincidências não são... Que é a universidade mais antiga da Escandinávia, a Universidade de Uppsala. A Eugênia foi encomendada lá, e por isso essa paisagem foi escolhida. Passamos o verão viajando pela Dinamarca e Suécia, final do verão, mas nem por isso mesmo bonito. O verão é sempre uma festa nos países escandinavos, os dias imensos, iluminados. Em Copenhague, daí ela conta que ficaram numa casa de um ex-marinheiro. Os hotéis não tinham lugar, eles foram em congressos e coisas. Mas então... O pai, terminando essa questão da coisa, o pai achava que era Copenhague e a mãe que era Estocolmo. E eu fiquei muito feliz uma vez que eu vi ela, acho que era numa entrevista para a Razão, dizendo que a cidade dela preferida era Estocolmo. Eu digo, bom, então, quando eu fui feita, foi um período muito feliz. Sim, muito feliz da vida dela. E, então, esses livros de bebê é uma coisa, eu fiz para os meus. Mas a mãe, essa continuidade, né, de querer retomar o livro, eu acho muito, muito, muito interessante. O que, além dessa questão que tu já trouxeste da Maria Zulmira, assim, desse legado que ela deixou em ti, desse DNA que ficou impresso e que tu também foi levando adiante. Além dessa questão de ser uma mulher que consegue dar conta de tudo, que... encaminha os filhos ao mesmo tempo, depois já estuda e não deixa de realizar os seus sonhos. E acompanha o marido e ajudava. Ela era muito boa datilógrafa, ela fez até estenografia. Sim. Ela escrevia e depois ela datilografava os discursos do pai. Ajudou muito o pai nessa questão, aliás, muito companheira. E uma coisa que eu acho admirável assim, no pai e na mãe, que é um legado que eles me deixaram também, tem gente que ele sempre dizia, quando diziam atrás de um homem, ele dizia tanto em discurso como dizia pessoalmente, ele corrigia sempre. Atrás de mim não tem ninguém, do meu lado tem a Maria. Do meu lado tem a Maria. Né?
Então, eu acho isso assim incrível. E isso aí não era só discurso, porque eles, quando tratavam dos bens ou das coisas que falavam para a gente, apesar de serem casados com comunhão de bens, eles diziam, isto é da Maria, isto é do Zé Mariano. Né? Bem justo, uma bem coisa dividido. bem assim, a gente via nisso a fortaleza da autonomia dela também. Provavelmente a independência daquela avó empreendedora, né? E da Maria Zulmira, o que tu achas assim, quais são os aspectos que para ti foi diferente, ou que tu não, a partir da tua história em diante, tu transformou de alguma forma? Bom, eu dizia para ela, quando era adolescente assim, da adolescência tem duas coisas, pelo menos, bem marcantes. Uma é aquela história da gente ficar triste. No meu tempo, eu dizia, estou na fossa. E um dia ela abriu a porta do meu quarto e disse assim, mãe, nem entra que eu estou na fossa. E ela disse, minha filha, a única coisa que eu me arrependo nessa vida foi os dias que eu fiquei abchornada. E eu digo, mãe, mas o que é abchornada? Abchornada. Triste. Triste. Ela usava muito termo gaúcho, dá para fazer um dicionário da Maria. Ela gostava, cara de cachorro, viu? Saiu com cara de cachorro que lambeu graxa. Quando a pessoa sai sem jeito, ela tinha várias coisas. Mas, e a outra coisa muito interessante é que a minha mãe era multitarefa. Eu, talvez, num tempo da vida, quando eu era diretora de vocês, o Paulo é que dizia, o Paulo Roberto, meu colega, que eu era multitarefa, mas era um esforço grande. E aí ela me dava uma coisa para fazer, outra e outra. Eu digo, mãe, não esquece, estou agora arrumando as minhas coisas do colégio, depois fazer isso. Não esquece que eu tenho um neurônio e está ocupado. Tu achas que ela era muito mais... Ela era multitarefa. E a Estefânia, adolescente, ela me dizia qualquer coisa, ela dizia assim, eu não sou... me esqueci que tu só tem um neurônio. Porque eu entrava assim, tu tinha que bater. Eu, quando estou lendo uma coisa, eu tenho que bater. Está concentrada. Eu concentro ali. Sim. E a Estefânia disse assim, esqueci que tu tem um neurônio só. E ele está ocupado. Está ocupado. Porque eu sou igual à avó Maria, né? Ela se identificava muito com a avó. Muito. Fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. A Maria Zulmira, eu queria que tu contasses assim, até a partida dela, dessa existência. Assim, qual foi o teu contato até o fim da vida com ela? Como é que foi isso? Muito grande, muito cúmplice, muito prazeroso. Eu sempre agradeço aos meus irmãos, adoro agradecer. Os irmãos mais velhos, eu digo, olha, vocês me deram os pais que eu tive. Eu tive pais sábios, mãe com 35, 36, não sei, pai com perto de 40 ou 40. Tu entende? Eu tive pais sábios. E eu digo, vocês abriram o caminho. Eles foram... Porque é impressionante, assim, ó, os assuntos que eu falava com a minha mãe na adolescência, depois, tudo, eram coisas que eu não podia falar com as minhas irmãs. Mas com a mãe falava? Com a mãe falava tudo. Olha só. E desde 15... bom, com a mãe, vou te contar uma muito engraçada, que é do colégio. Eu estudei no Colégio Santana, as Irmãs Franciscanas. A mãe também estudou com as Irmãs Franciscanas. Maravilhoso, meu colégio. Mas tinha aula de educação religiosa, e numa aula de educação religiosa, eu pulava muro também, mas essa é outra história. Numa aula de educação religiosa, as irmãs estavam querendo, a irmã estava querendo convencer a gente a seguir o caminho delas, né? Sim, virar freira. Virar freira. E eu levantei, naquele tempo a gente levantava uma mão e ficava de pé. E eu levantei, fiquei de pé e disse, olha, irmã, eu discordo da senhora, porque a minha mãe tem 12 filhos, a senhora não imagina a quantidade de coisas que ela dá conta, e eu tenho certeza que ela é mais santa e vai chegar no céu que qualquer freira desse colégio. Vai chegar muito antes de vocês. Muito melhor, não sei se tiver fila de espera. E daí eu cheguei em casa, e umas 3 horas depois, a gente almoçou, nem isso. Eu cheguei meio-dia. Meia hora depois, estavam lá entregando uma carta. Minha nossa. De suspensão de 3 dias. E eu era muito estudiosa. Gente, aí o meu pai me chamou. Isso tu tinha que idade, Eugênia?
uns 14 anos ou 13. Gente, Aí que eu me dei que conta. bomba! Aí que mas eu me dei conta da minha mãe. Ali que caiu a ficha total. Sabe? Quem era minha mãe? Quando eu defendi. E daí o argumento era desacato, a irmã. Como se eu tivesse dito, como antes de dizer lá em casa, um nome feio, mandado em algum lugar. Sim. E o pai leu aquilo e disse, minha filha, tu não é disso. Não é de desacatar ninguém, nem de... Eu te conheço. Você estava falando da minha mãe. O que tu fez mesmo? Olha, pai, eu disse que a minha mãe era mais santa que qualquer uma das freiras. Ele olhou para mim e disse assim, tem razão. Só falou a verdade. Vamos resolver isso. 1h30 estava ele no telefone ligando. Não entrou no detalhe. Não estou pagando colégio para ficar com filha gazeando a aula, gazeteira, que era o termo. Certo. Não, para a filha A ficar em suspensão casa. era de quantos dias? 3 dias. 3 dias. Amanhã eu vou levar a menina para o colégio e eu quero, a irmã que assinava a carta, que a irmã fulana esteja no portão, na porta esperando. Ele queria ter certeza que eu ia ser aceita mesmo. Sim. Quer dizer, eu acho, assim, não sei, meus irmãos, mas eu tive esse privilégio de 10ª. Não fui mimada, mas eu acho que eles me deram muito apoio nisso. A outra coisa que eu te disse que eu fazia, se eu me virava, tinha uma irmã que, dá para dizer o nome, acho que ela até casou depois, irmã Valéria, mas ela cuidava do portão e ela fechava o portão na minha cara, às vezes. Eu morava perto, eu vinha correndo, isso aí com essa idade, mais ou menos. E aí, fechava. E eu pensei, eu acho que eu não voltei nenhuma vez para casa. Eu fiquei pensando, eu vou tentar... Como é que eu vou resolver? Eu vou entrar pela... Que é uma das coisas que eu vim para esse mundo. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Vou conversar com a vizinha. Fui atrás, uma vizinha, tinha um Cristo lá no Pátio de Santana. A vizinha me conseguiu uma escada e eu pulei atrás do Cristo. Tu pulou o muro para entrar na escola. Mas ia ter aula? Ia ter aula. E aí era aquilo, era só gente... Sim, e nunca ninguém te pegou. Ninguém Olha, te pegou mas nunca. abriam a porta. No flagrante. Essa primeira vez, abriam a porta. Como é que a Eugênia está na aula? No fim, elas se Dei meu acostumaram. jeito. Se acostumaram, sabe? Inclusive, uma me encontrou, larguei a pasta, ainda bem que não saiu na cabeça dela. E aí, logo depois, aí eu, né, pulei. E ela disse, Eugênia, o que você está fazendo? Estava procurando a minha pasta. Gente, quem diria, hein? Nunca imaginei que tu pulasse o muro para entrar na sala de aula, viu Pois só? é. Eu gostava muito de aula de filosofia, e a primeira vez, talvez, a aula era de filosofia, e eu pulei. Talvez fosse de matemática, eu deixasse para outro dia. Tu deixava, voltava para casa. Voltava para casa, mas daí com aquilo, como eu vi que era fácil, né? Mas olha só. A Maria Zulmira, até o final da vida, ela conviveu diretamente contigo? Sim. Sempre até... Nos primeiros 10 anos que eu casei, eu morei na galeria. Uhum. E daí eu simplesmente, eu fechava o apartamento, qualquer coisa, e descia para lá. Se eles viajavam, eu ficava de caseira. Porque eu tenho uma irmã que é mais ou menos 10 anos mais velha que eu, que já faleceu, infelizmente, a Raquel. E essa irmã ajudava muito a mãe na casa. E quando essa irmã casou e foi fazer especialização fora, sei lá, eu, adolescente ali, fiquei com aquele no lugar dela. Não as irmãs que estavam acima, ali no intermediário, mas eu, que ia ajudando a mãe. Era o braço direito. Era mais próximo, então? Então, eu era muito próxima. E muito próxima dessa outra irmã, que me cuidava muito. E daí eu fiquei, então, eu fazia rancho. Uma coisa também muito moderna, eu fazia rancho pelo telefone. Mas olha... Há quantos anos atrás, né? Pelo telefone? Pelo telefone. Ligava para o mercado, dizia tudo que isso é a minha irmã que me ensinou. A minha mãe ensinou também, ele me levou num advogado para mim entender de carteira de trabalho. Eu não assinava, mas eu sabia até calcular 13º, férias, tudo. Olha, ela se preocupava com tudo. Ela se preocupava com tudo e ela me botava a ajudar ela. E as outras mulheres da família, tuas irmãs, Eugênia, todas seguiram pela educação? Como é que foi esse legado da Maria Zulmira para as filhas? Outras? Sabe que saíram 2, fizeram geografia, que nem ela? 2? 2.
Maria Duas Isabel e a Raquel. E a Raquel. Uma fez enfermagem, que é a segunda mais velha. A mais velha de todos, história, e depois eu acho que turismo. E a Zulmira fez economia. Todas. E eu fiz comunicação, né? Que eu achava, era de noite. Para mim foi quando eu entrei. Primeiro veterinária, né? Primeiro comunicação. Comunicação, depois veterinária. Depois veterinária. Achei que era o contrário. Porque eu achei a comunicação fácil. Quem está acostumado a ler, né? Sim. E eu achava muito fácil. E de noite, não era no campus, eu tinha que fazer outro vestibular, né? Sim. E realmente a veterinária foi essa questão da vida sempre me... E a minha mãe tinha isso, é uma outra coisa, ela ia ser médica, né? Quase que eu fui. Eu fui muito em hospital com meu pai. O pessoal estava pequenininho assim, ele me levava junto. Ele tentava, os filhos ele levava muito na universidade, eu seguido ia no hospital, ficava lá com uma freirinha. Tinha essa vivência. Voltando para Maria Zulmira, agora vamos. Tu falaste que a Estefânia tem muito, e a gente vai falar da Estefânia aí nesse momento final do programa, que a Estefânia tinha muito da Maria Zulmira. No que tu enxergava na Estefânia que lembrava muito a tua mãe? Bom, ela se identificou, né? E me dizia essa questão multitarefas. A Estefânia jogava xadrez, jogava vôlei, mesmo jogava futebol, era super estudiosa. Quando ela estava, por exemplo, passando para aquele, como é que diz, segundo grau ali, abriu aquele colégio objetivo e eles dariam bolsa para os 2 primeiros lugares. Eu não queria que ela saísse do Santa Maria, né? E ela me fez uma proposta assim: mãe, se eu ganhar a bolsa, se eu tirar primeiro ou segundo lugar, tu me dá o dinheiro para me botar numa poupança? Mas olha... Eu digo, tá, porque eu achei que não é que a criaturinha ganhou. Claro. E daí mudou de colégio, porque queria ter o dinheiro dela. Certo. E ela sempre foi assim muito de cuidar dela, né? De ser responsável por ela. E a Estefânia fez, e não tinha obstáculo para ela, né? Ela fez a graduação em Direito e fez o meu primeiro mestrado foi aqui o Mila, que ela ajudou muito naquela época para ver se não fechava. Ela trabalhou muito. Onde ela estava ajudando. Muito mais do que eu. Um pouco eu era assim, mas ela era de colaborar, assim. Depois ela fez uma especialização na URGS. Antes da especialização, depois fez o Mila. Sempre, daí que ela virou para os direitos humanos. Porque antes ela achava que ia fazer tributário. Daí se apaixonou por direitos humanos. Fez aqui, depois ela fez, eu me sentia com a Estefânia como se eu tivesse segurando a rédea, assim, puxando, eu de patinhos, assim, eu indo, porque quando ela resolvia uma coisa, eu só tinha que ir de atrás e dizer amém, né? Não porque ia segurar. Eu não ia conseguir segurar, porque ela ia conseguir a bolsa, ela sabia os caminhos, e ela tinha eu, então não precisava nem de ajuda. Então ela fez um segundo na Itália, em Udine, na Universidade de Udine. E depois de Udine, ela fez um terceiro, eu digo Estefânia, porque ela soube lá que era muito interessante, que é um consórcio de 50 universidades, e foi esse que ela fez em Uppsala, o mestrado, a tese, a dissertação, que seria no caso. E daí ela trabalhou na ONU um tempo, né? Isso em Genebra. Com quantos anos? 20 e poucos anos. 20 e poucos. Ela morou 5 anos na Inglaterra, morreu com 33. Quer dizer que ela chegou na Inglaterra com 28, já com 3 mestrados, para fazer o doutorado. Logo entrou num grupo de pesquisa, morou, lá ele tem aquelas casas estudantes pagas, e daí teve um colega que disse, olha, o melhor lugar para morar em Londres é a Goodenough, William Goodenough, mas é a Goodenough College, que são, já foi... Esse Goodenough College, ele surgiu quando a Inglaterra deixa, o tempo do Churchill ainda, quando a Inglaterra deixa de ser Império Britânico e passa a ser Commonwealth, para formar líderes humanitários.
Esse William Goodenough era o diretor do Banco Barclays. Tinham outros, tinha a Sala Churchill, tudo. O lugar é maravilhoso. Eles tinham um quarteirão inteiro, depois eu acho que um pouco venderam, 700 estudantes. Aquilo é uma disciplina, mas a Estefânia gostava, uma disciplina incrível. Depois ele abriu, uns 2 ou 3 anos antes da Estefânia entrar, ele abriu para o mundo. Mas antes ele seria só Canadá, Austrália, né? Mais fechado. Mais fechado. E lá eles tinham assim lugares em todos os teatros teatros de Londres, e tinha um tipo de no muro assim, tipo um quadro negro, tinha um lugar, um quadro assim, onde estavam ali todos os shows. Tu podia escolher ir numa banda, ver o Coldplay, por exemplo, ou tu ir ver uma ópera ou um balé. E daí, por ali, pelas escolhas culturais, eles iam separando elas. E eles, né? E a Estefânia, como estava acostumada com a gente, com ópera, com balé, ela foi sendo separada para este lado. E uma coisa que eles gostavam muito também, ela logo começou a colaborar, e depois, quase todo o tempo que ela teve lá, ela foi líder da London House, que antigamente era feminina, depois ficou, mas essa que ela morava. E aí na London House, eles gostavam muito, ver se fosse aqui, ela pegou aquele, ela gostava daquele estilo inglês de ser, assim, né? Então, quando eles tinham um conselho do college, que tinha aqueles alunos que estão ali na fotografia com a rainha, tinha um conselho, ela era deste conselho, ela botava um vestidinho pretinho, botava um colarzinho de pérola, um sapatinho baixo, mas assim, não de sandália nem coisa, e ia. E eles consideravam aquilo um respeito ao acontecimento. Ela era muito pontual também, muito estudiosa, ia muito na biblioteca. Esse lugar tinha biblioteca, tinha capela, e tinha gente de todo mundo. Então, ela tinha amiga desde o Paquistão, do México, né, de todos os países da Europa, né? E eles faziam... do mundo. Ela era do mundo. E então lá tinha um lugar assim, e eles faziam as festas. Então, eles faziam com que... Eram só doutorandos, tu tinha que ter bolsa, tu tinha que ter um currículo excelente para entrar nesse lugar. Eu estava lá, que eu vou fazer o pós-doc em 14, quando ela recebeu a carta que ia para o... Tu vê a alegria que tinham aceito ela nesse college. E realmente eu tenho certeza que o tempo que ela viveu lá, ela foi muito feliz. Eu disse assim, minha filha, quando eu fui visitar, logo que ela foi, né? Ela foi só com... Eu digo, vai só como que ela estava alugando um apartamento. Primeiro ela morava em outra coisa, porque o Bruno estava lá também, e eu. Então eu digo, não ia ficar eu no coisa. Então eu, o Bruno e ela estávamos. E aí o Bruno já tinha visitado. E o Bruno disse assim, mas o Bruno, quando eu cheguei, eu digo assim, Estefânia, mas tu está em Hogwarts, do Harry Potter. Era muito aquela sala o lugar, o salão de comer, mesas enormes, assim, bonitas, pretas, trabalhadas, feitas à mão. E em dias de festa, de jantar, eles botavam as toalhas, flores, sabe? Tinha todos os rituais, tinha assim o jantar com o orientador. Ela, em 2016, no final, teve a visita da rainha. E daí eu disse, e daí como é que foi, minha filha? Ela disse assim, olha, mãe, a rainha é totalmente lúcida. Coisa mais querida. Pegou na minha mão e perguntou o que eu achava, como é que estava o college, se eu gostava de ser líder, qual eram meus planos, e se eu tinha alguma sugestão para o college. Ela disse, ela me deixou assim, várias coisas. Ela conversou bastante, ela gostou e achou muito lúcida. E eles fizeram, e lá a Estefânia era fotógrafa e organizou também aula de yoga, que ela gostava. E ela estudava na Universidade de Londres, né, que seria como a Escola de Altos Estudos da Sorbonne, a Escola de Altos Estudos da Universidade de Londres, que era na própria Senate House,
na própria reitoria, no centro de Londres, que funcionava essa escola de altos estudos. E ela recebeu, ela já tinha entregue a tese, e ela recebeu, então, o título póstumo de doutora. Recebeu. Ela recebeu, foi lindo. Conversaram bastante comigo sobre isso. E o convite a formatura deles, olha, a gente fala, mas o pessoal reclama aqui do tempo das formaturas, mas a formatura lá tinha coquetel, tinha música, tinha harpa, depois tinha violino, não tinha, e os discursos foram bem mais longa, foi mais. E aqui tá a apresentação, graduandos da Escola de Estudos Avançados, e aqui está a fotinho. E a fotinho dela só, né? A Universidade de Londres, né? Deu um grau póstumo de pesquisa para Stefania Eugênia Barrichello. Scholar, researcher, lawyer, né? Advocate, que coisa, companhia, e campeã de direitos humanos. Que porque legal. eles ficaram impressionados com o que ela produziu internacionalmente. Sim. Em direitos humanos. Eu tinha trazido um livro, porque explica um monte que tem, né? E ela estava trabalhando, com, tu vê agora, esses dias, esse aqui são abordagens regional para a proteção dos asilados, né? Uma perspectiva legal internacional. E aqui tem um capítulo da Stefania, uma grande... Deixa eu ver aqui. Só para ver o título, assim, para te ver mais ou menos. A proteção na verdade, dos refugiados, sob o sistema latino-americano de direitos humanos, que é o que ela começou. E ela estava trabalhando, e esse eu acho que agora, com soluções. Também com soluções. Com soluções. Porque ela dizia que o campo de refugiados, aqueles campos que ficam, né, ela gostava muito da Hannah Arendt também, que o campo de refugiado era um inferno, né, uma coisa. Então, essa questão que sempre houve refúgio, que sempre houve imigração. Então, essa maneira, mas que as pessoas, na verdade, querem voltar o mais rápido possível para casa. Então, ela defendia vistos provisórios e acordos entre os países para, em vez de ficar ali com o pessoal refugiado, procurarem solucionar e levar eles de volta para o lar, para o retorno. E o que daria para dizer, Eugênia, no que a Stefania te transformou? No que a chegada e a passagem dela por ti te mudou? Assim, o que a Eugênia ficou diferente depois? Tanta coisa incrível. O que ela imprimiu em ti, assim, porque a gente faz o caminho, o que tem da Eugênia na Stefania, mas o que tem da Stefania na Eugênia? Olha, eu escrevi várias coisas sobre isso, acho que me ajudou muito no luto, mas o luto não é fácil, né? Mas eu considero que a Stefania foi uma mestra para mim. Ela veio me ensinar. Ela veio me fazendo muita coisa ao mesmo tempo, em pouco tempo. Ela me deixou mais humana. Ela me deixou mais essa questão. Ela me colocou por exemplo, na academia, academia.edu e no ResearchGate, quando o pessoal no Brasil nem conhecia, ela me colocou. E logo que eu cheguei em Londres, ela me colocou numa roda, que era uma metodologia que nem tinha aqui no Brasil ainda, que os palestrantes, que tu fica em mesas, e as mesas vão girando depois, né, para todos conversarem sobre o assunto. E eu, recém-chegada, uma semana, meu inglês, ela disse: mãe, tenha coragem, tu vai dar conta disso. Tenha coragem. Eu sei que tu vai dar conta. Então, matéria, eu achava, a Stefania era pelo menos 10 vezes mais corajosa que eu. E a outra coisa, não tem barreiras. Se a pessoa não tem coragem, e tem coragem,
Eu dizia assim, mas Stefânia, eu às vezes elogiava, ela disse, mãe, quando, e no fim eu fazia meditação mesmo, quando nós éramos pequenininhos, na hora de dormir, tu tu não contava caderninho, mas depois que eu rezava, abençoava, e depois eu dizia, vocês têm uma estrela na testa. Então vamos imaginar que essa estrela é um sol. E não sei o quê. Ela disse, mãe, tu fazia a gente meditar. E outra coisa, mãe. Agora estão falando tanto coisa. Tu nos dava o que tu fala, essa capacidade, né, de imaginar, de poder, porque eu mandava imaginário, queria para dormir, coisa. E aí, e depois da yoga, que ela começou comigo, e ela dizia assim, tu que me ensinou a meditar. Mas eu e a Stefânia, sim, a gente era diferente, muitas coisas, mas a gente trabalhava, o que mais eu demorei no começo, que mais senti o luto, nós trabalhávamos muito juntas. Apesar de ter 4 horas de diferença, a gente pelo menos, agora que ela estava terminando, era 3 horas, 4 horas por dia, a gente ficava junto. E ela lá, no computador, só uma via o tecladinho da outra. Aí se a gente queria falar, quero falar, só um pouquinho que eu vou sair daqui, eu estou na biblioteca. Aí ela ia para o corredor para a gente conversar um pouco a voz, né? Mas nós conversávamos todos os dias. E ficávamos juntas um tempo, cada uma fazendo o seu trabalho, todos os dias. E ela me contava as novidades, quem tinha conhecido, o que tinha aparecido, como é que estava indo o trabalho, quem é que ela tinha entrevistado. E ela entrevistou grandes personagens, assim, né? Isso aí eu não sei porque ficou da Universidade de Londres, ela tem alguma sobre essas questões, essas soluções que ela estava buscando. Eugênia, já nos encaminhando para o fim do programa, sim, passou rápido, né? Voou, que lindas, né? Memórias, uma narrativa rica de histórias de protagonismo feminino. Acho que a gente entende muito, né, da família, da Eugênia, da Stefânia mesmo, né? Olhando lá para as tuas bisavós, né? Essa desbravadora que ela foi, né, com tanta coragem. Agora na aposentadoria, né? A Eugênia está me contando que se aposentou no ano passado. Que inspiração nós podemos esperar ainda da Eugênia? O que a Eugênia vai aprontar? O que ela está aprontando? Que tá parada aprontando? É que ela não está, né? Não tô. Claro que não, né? Tô. Com certeza. Andei ajudando a minha família a resolver algumas coisas de papéis, porque eu não tenho medo. Quem trabalhou com burocracia, né, e trabalhou em órgão público, não tem medo de papel, não tem medo. Mas eu tenho como plano, e eu tenho escrito no diário sobre a universidade, sim, né? Me convidaram, eu digo, não, porque eu não podia parar. Para o deleite dos nossos leitores. Eu tenho escrito, agora eu tenho escrito os últimos, vai ter 3 partes sobre internacionalização, inovação, porque professores, desde 54, por exemplo, tinham 3 austríacos aqui, que vieram por cada guerra, 2 deles eram judeus. E como é que... Eu ficava pensando, eu era muito soluções, mas também eu era muito cética. Sabe que eu comecei a escrever porque eu ficava impressionada com meu pai a fazer tanta coisa, e eu ia pesquisar para ver se era verdade. Olha só, que criaturinha chata, que né? danada. E isso que eu era companheiríssima dele. Mas tudo eu ia pesquisar para ver, e detalhes. Então, essa questão da memória, tu tem que ver o que eu tenho, né? Eu fiz história da Facos, da Feira do Livro, eu deixei lá na Facos, agora quando me aposentei, o meu armário, fui lá, tirei meia dúzia de coisinha e daí falei para eles, esse armário, chamem o pessoal da arquivologia, porque esse armário pertence à Facos. Eu juntei isso aqui, nesses 30 anos que eu tive aqui, né? Tem Feira do Livro, tudo que eu achei solto por lá, que eu via que era história e memória, fica tá aqui, tá lá. Verdade. E na minha casa tem a parte de coisa, e lá em casa eu tenho bastante coisa também sobre a universidade, porque eu escrevi muito, né? Com o pai, ou sem ele, ou sobre esse tempo. Então, eu gostaria de escrever mais sobre isso, e mais memórias, essas memórias de antepassados, porque eu tenho a consciência que eu sou muita coisa da universidade e do pai, que eu fiquei... Porque nós estávamos escrevendo uma história da universidade, e um dia, eu tinha os filhos pequenos, e um dia ele me disse assim, não, a história vai ficar nas atas
nos coisas, eu quero deixar minhas ideias. Então, nós catamos e fizemos aquele livro preto, A Terra, o Homem e a Educação, né? Que trata, então, dessa questão geoeducacional e coisa. Mas essas coisas, todas essas fitas, coisas eu tenho. Então, essa história de eu estar escrevendo, é bom, eu digo, daí eu não paro, porque eu acho isso tudo organizadinho lá, naquilo naquelas caixas de papelão, assim, separadinho por assunto, que é isso, que é aquilo, cópias que eu fiz lá dele. Então, isso aí também. E outra coisa também é cuidar um pouco das minhas coisas, né? Coisas que eu queria fazer, que eu podia ter feito, mas sempre deleguei para outros, enquanto eu estava dedicada. O neurônio só dedicou-se só para a universidade. Enquanto eu fui na universidade, eu tive dedicação exclusiva. E eu realmente sempre respeitei a dedicação exclusiva, né? E então agora tu colocas na tua lista do neurônio contar essas histórias dessas mulheres maravilhosas e logo da tua tem que vida. ser, porque sou eu. É muito marcante, sou eu, né? Se a gente pensar lá no século XIX, com esse pioneirismo já, e construindo esse protagonismo de geração em geração. Agradecer, Eugênia, foi muito lindo conhecer a história também das mulheres, né? Porque a gente conhece muito do professor Mariano, né, a fundo, mas quem são as mulheres? Eu acho que é de uma riqueza. A gente nunca conversa antes, né, Eugênia, com a mulher que vem aqui, justamente para isso vir à tona de uma forma tão natural. E eu não tinha a mínima ideia que esse empreendedorismo veio tão cedo, forte, né? Tão forte, de uma forma que com certeza marcou as gerações, até que vai marcar ainda muito mais. Muito obrigada, muito obrigada. Fábio. Quero agradecer para quem está nos ouvindo essa oportunidade. É uma oportunidade de agradecer também aquelas que me antecederam e aquela que me sucedeu também, né? Todas diferentes, mas com essa coragem, né? Coragem. Eu acho que se tem uma palavra que resume toda essa trajetória. Para mim, que sou muito espiritualizada, eu considero coragem sinônimo de fé. Se tu tiver uma fé bem forte, nada te segura, tu tem coragem, né? Muita fé para todas nós, mulheres. Obrigada, Eugênia. Obrigada, Fábio.